Bora? Bora estudar matemática? Hoje nós vamos estudar funções, o seu conceito e elementos. Mas muito importante, antes dessa aula, você assistir a aula de conceitos introdutórios para aprender funções, tá? Por quê? Porque algumas etapas, por exemplo, plano cartesiano, par ordenado, relações, de funções, você precisa ter um suporte que está nessa videoaula, tá? Aqui eu só vou apresentar, no caso, explicar a função por si. Então vamos lá iniciar. Nas funções, o que seria função, o conceito de função? Primeiro, analisar um fenômeno natural, econômico ou social. Por exemplo, significa relacionar as variáveis envolvidas nele. A ciência ocupa-se da representação e da análise dessas relações de dependência, às quais damos o nome de funções. Como assim, professor? Por exemplo, um corpo se move sobre o eixo com velocidade inicial de 6 metros por segundo, mantendo-se uma aceleração constante de 3 metros por segundo ao quadrado. Sua velocidade, em metros, está relacionado com o tempo t, em segundos. Obtenha a fórmula da velocidade e construa o gráfico VT. O que significa o gráfico VT? É o par ordenado do conjunto V com o conjunto T, tá bom? Então vamos aqui. Vou colocar velocidade e o outro tempo. Segundos e metros por segundos ao quadrado, tá? Então aqui, quando a velocidade é zero, quando o tempo é zero, a velocidade é 6. Só que a aceleração não é 3, então vai aumentar. Quando passar 1 segundo, vai aumentar mais 3, fica com 9. Quando for para 2 segundos, vai aumentar mais 3, vai para 12, e assim sucessivamente. Então eu tenho a seguinte relação: a velocidade vai ser igual a 6 mais 3 vezes o t, que seria então, velocidade é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. A aceleração, ele diz que é 3 e a velocidade inicial é 6, Então, tá aí a fórmula, Tá aí o que a gente chama de fórmula da velocidade. Em outras palavras, aqui é uma relação que representa esse fenômeno físico, Esse fenômeno do nosso dia a dia. Obviamente que a gente tem um gráfico. O gráfico, quando a gente diz aqui VT, é o par ordenado de V com o par ordenado de T. A gente vai fazer par ordenado dos conjuntos dos pontos V relacionado com o conjunto dos pontos T. Lembrando que aqui é um conjunto do V e o conjunto do T. Então, 0 e 6, 1 e 9, 2 e 12. Então, 0, 1, 2, 6, 9, 12. Aí, 0 e 6, 1 e 9 e 1 e 12. Daí a gente passa uma reta que passa por esses pontos. Tá aí nossa função. Ok, pessoal? Aqui é a representação de um fenômeno, que é a representação de uma função. Professor, então, qual seria o conceito de função? O conceito de função, ele sofreu muitas mudanças ao longo do tempo. Alguns historiadores acreditam que aos babilônios, 2000 a.C., aproximadamente, surgiram as primeiras ideias de funções, Mas René Descartes, no século 17, quem iniciou usualmente a palavra função para representar, ele representou como forma de variáveis aqui, x ao quadrado, x à terceira, x à quarta, as funções com potências. Foi no século somente 17, Então, qual o conceito de função? De modo geral,
se a variável x assume valores em um conjunto A e a variável y assume valores no conjunto B. Podemos concluir, então, função de A em B é toda a relação f de A em B, que a cada elemento de x de A associa-se a um único elemento y de B, tá? Essa parte de relaciona-se, associa-se, tá na videoaula que eu falei anterior, tá? Como suporte, né? Os conceitos introdutórios. Daí eu voltei. O seguinte, suponha que 5 alunos fizeram uma prova de múltipla escolha. Ela tinha 8 questões, cada um vale 1 ponto. Vamos considerar os conjuntos então. Os alunos 1, 2, 3, 4 e 5. Os pontos obtidos, né, vamos dizer assim, vamos dizer que é o conjunto B, vai variar de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, temos o seguinte, vamos associar os resultados, né? Vamos associar esses resultados, vamos representar eles de formas diferentes. Então, está aqui, o conjunto A, o conjunto B. Vou montar uma tabela. Os alunos que tiraram, o aluno que tirou nota 1 tirou 6, o aluno 2 tirou 3, o aluno 3 tirou 7, o aluno 4 tirou 8, o aluno 5 tirou nota 7, né? Então, o que é que eu tenho? Eu tenho pares ordenados, né? Aqui é o conjunto A, o conjunto B, né? O conjunto A, o conjunto B. A se relaciona com B. Aí eu posso formar pares ordenados. Essa ideia de par ordenado é muito importante. Ó. O aluno 1 tirou 6, o aluno 2 tirou 3, o aluno 3 tirou 7, o aluno 4 tirou 8, o aluno 5 tirou 7. Daí eu posso até fazer um diagrama. Como seria o diagrama? Está aqui todas as notas, né? O aluno 1 tirou quanto? 6. O aluno 2 tirou 3. O aluno 3 tirou 7. O aluno 4 tirou 8. E o aluno 5 tirou 7. Observe que cada elemento A, ele vai se associar a um elemento de B, certo? Então, X, ele vai se relacionar com Y, ok? Isso é uma função. Então, qual seria o conceito de função? O diagrama ilustra uma função de A em B, né? A função de A em B. Então, quando eu digo a função de A em B, é o conjunto do domínio, né? O conjunto é chamado de domínio. O conjunto B contra domínio. E x é a variável independente. Obviamente que y é a variável dependente. Ó, domínio contra domínio. Variável independente, variável dependente. Tá bom? De novo, domínio contra domínio, variável independente, variável dependente. E, obviamente, a imagem. Quem é a imagem? A imagem é o valor que vai receber a setinha, tá bom? Que no caso é o y, que vai ser a imagem de x. Então, f de x, tá? Y é igual a f de x. Conceito de função. No exemplo anterior, nós vimos isso aqui, não foi? Só que observe o seguinte, a gente fez aqui em relação das notas, né? Só que a imagem de 1 é 6. F de 1 é 6. A imagem de 2 é 3. F de 2 é 3. A imagem de 3 é 7. A imagem de 4 é 8. A imagem de 5 é 7. Ok? Só que observe que a imagem ou f de A vai ser igual a quem? 3, 6, 7 e 8. Observe que o 7 se repetiu aqui, ó, tá bom? Ó? E a gente tem que ter a seguinte noção, que a imagem está contido no conjunto B, no contradomínio, tá? Pessoal, essa parte aqui de contido, não contido, contém, pertence, eu tenho uma videoaula no canal, tá? Explicando todos esses conceitos, inclusive com uma lista de exercícios. Assiste lá, tá bom, pessoal? Aí, ó, o que é que a gente vai ter?
Exemplo, mostrar que o diagrama a seguir representa uma função de A em B. Então, primeiro, seu domínio e contradomínio, f de 1, f de 2, f de 3, seu conjunto imagem. O conjunto solução da equação é igual a 7. Então, ó, observe, quem é o domínio? Quem é o domínio? É 1, 2, 3. Quem é? Ó, 1, 2, 3. Esses elementos é o domínio. Quem é o contradomínio? É todo mundo que está aqui, ó, que é quanto? 5, 7, 8 e 9, tá? Quem é o f de 1? F de 1, ó, é 5. Quem é o f de 2? F de 2 é 7. Quem é o f de 7? Desculpe, quem é o f de 3? É 7 também, ó. O 7 foi 2 vezes. Deixa eu apagar aqui para a gente visualizar, tá vendo? Ó? Outro ponto importante, tá? Outro ponto bastante importante. Quem é a imagem? A imagem é todos os elementos que recebeu seta, o 5 e o 7. O conjunto solução da equação f de x igual a 7, certo? Então, vamos ter aqui, conjunto A vai ser 1, 2 e 3. O contradomínio é 5, 7, 8 e 9, que é todo mundo que está nesse conjunto. A imagem de 1 é 5, a imagem de 2 é 7, a imagem de 3 é 7 também. E por último, o conjunto solução, né? Quem é o conjunto de solução? São as imagens, é o 5 e o 7, ok? Que, no caso, que aí tem o valor de 7, ok? Então, aqui, ó, vamos para o próximo slide. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar aqui. É imagem 5 e 7, né? Solução será 2 e 3. Por que é que nós temos como solução o conjunto solução da equação quando é 7 é 2 e 3? Qual foi o valor que deu 7? É o valor 2 e o valor 3. Por isso é que a solução é 3. Ok, pessoal? Vamos para frente. Exemplo. Mostrar que o diagrama abaixo não representa uma função de A em B. Professor, por que é que não representa uma função de A em B? Porque o conceito de função é assim. Todos os elementos de A associam-se a um único de B. O 4 aqui, ele se relaciona a 2 elementos. Por isso é que ele não é função. Eles têm que se relacionar a um único elemento. Só que o elemento 4 ele está se relacionando tanto ao 6 quanto ao 7. Por isso é que não é uma função, tá? Por isso é que não é uma função. E além disso, todos os elementos de A têm que se relacionar a um único de B. Todos os elementos de A. Como tem um elemento aqui que está sobrando, também é outro motivo para não ser função. Para ser função tem que ser assim, ó. Todos os elementos de A têm que ir a um único elemento de B. Professor, aqui não pode sobrar, né? Aqui não pode sobrar. Aqui pode sobrar? Pode. Aqui continua sendo função. Não pode sobrar no primeiro, tá? Aqui, lembrando, domínio, contradomínio. E essa parte aqui, ó, que receberam as setinhas, é chamado de imagem, tá bom? Não esqueça de deixar seu like, tá? Compartilhe aí com os amiguinhos. A gente vai dar continuidade no próximo vídeo aos estudos ainda de funções, tá? Que a gente ainda tem muita coisa a falar. Um forte abraço e tchau, tchau, pessoal. Se cuidem.